Bom dia, vamos seguir nossas análises semanais, nossas análises diárias, né? Mas puxando o gráfico semanal do mercado agro. Vamos usar um pouco de análise gráfica para trazer entendimento dessa movimentação de preço. Legal? Mas antes de continuar, eu quero pedir a você que curta, se inscreva e comente aí no nosso canal para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E assim você me ajuda com essa contribuição. Legal? Mas vamos lá, seguindo o milho, né? O milho no semanal que segue essa marcação aqui, está no contrato U 2023 que a gente está olhando aqui para preço 54, 52, daqui a pouco o mercado abre e a gente vai ver o que vai rolar. Porém, olha só, o que a gente pode trazer de análise aqui para o semanal. Ele se esticou demais da média, tá ok? Então ele caiu, ele veio aqui dessa região de 83, né? E teve quedas consecutivas aí durante 8 semanas, então foram 2 meses aí praticamente direto em queda, e aí até chegar nessa estabilidade de preço agora. Isso nada mais é para nós que usa análise gráfica para entendimento do preço, que ele está lateral esperando a média chegar, tá? Ele se afastou demais da média de 50, que é essa vermelha que está na sua tela, e o preço ficou ali agora estagnado em cima da média de 400, às vezes abaixo, às vezes em cima, o que? Aguardando a média chegar. E isso já vem ocorrendo aqui há 1, 2, 3, 6, 8, 15 semanas, tá? Então tá desde maio nessa região aqui, e às vezes você fica achando que está fazendo venda, vou entrar vendido, né? Isso é onde mora o perigo quando você não faz análise de gráficos maiores para fazer o entendimento do que pode estar ocorrendo. Esse caixote laranja que eu desenhei aqui, essa lateralização de preço, é onde poderia gerar um interesse ou pelo menos, né, uma análise em seguinte fato, que se ele superar a média de 400, ele precisa sair desse caixote para ir de encontro a 50. Tá? Isso seria um ponto. O outro ponto seria ele ficar aqui ainda mais tempo esperando a média de 50 chegar para depois criar uma outra movimentação, que seria de queda ou de baixa. No entanto, a gente tem que ficar aqui de olho nessas coisas, porque quando pegamos o noticiário, o que o noticiário fala? Depois de 3 semanas em queda, milho fecha no positivo. Mas qual positivo que você está se referindo? Porque quando eu olho esses 3 candles, né, é isso que eu tenho. Então, vou até clicar numa matéria aqui, ó. Milho se apoia no dólar em Chicago para fechar sexta-feira em alta, mas a semana fica estável, né? É uma notícia um pouco rasa, porque ele está há muito tempo dentro desta região de preço. É muito pouco relevante essa movimentação aqui quando a gente olha, quando a gente tira essa lupa. Então, tiramos essa lupa, olha só, se a gente colocar em relação a meses, né, quando a gente puxa esse olhar para meses, ele está muito esticado da média e ele caiu demais. Então, para ele devolver aí 50% desse movimento, olha só que interessante. Quer dizer que se ele subir, vou colocar aqui um ponto acima desse caixote aqui, né, que eu estou buscando, e ele for até a média de 50, ele precisa subir quase 27%. Se ele subir 27%, imagina o que seria o noticiário. Milha tem alta nos últimos meses, blá, 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 entendeu? E ele não estaria mudando a sua tendência de baixa. Então, se ele subir 27%, batendo na média de 50% e voltar a cair, ele ainda está na sua tendência de baixa. Nada alterou ainda. Então, a gente precisamos muito ter cuidado, porque o pessoal precisa fazer notícia, precisa de pauta, e aí ele vai se basear nisso. No micro movimento, com certeza, né? As últimas 3 semanas atrás ele fechou em queda, mas ele está dentro dessa lateralização e ele fechou uma velinha positiva. Foi igual aconteceu no Ibov, 13 dias consecutivos de queda, aí na sexta-feira ele fecha com um movimentozinho pequeno de alta, quebrou o padrão, quebrou depois de 13 dias em sequência de queda. A gente vai colocar aqui na tela só para falar um pouco. Então, a importância da gente estar olhando o gráfico em tempos maiores por isso, tá? Quando eu puxo ele para o diário, vou puxar ele para o diário, ó, né? Então, com o diário, olha só como que
que foi a semana, né? Tirando essa vela atual, essa última, a gente não conta que é a vela... Ah, não, perdão, o mercado não abriu ainda, então conta, é a vela ainda, né? A vela não abriu. Então, na segunda-feira foi o último dia de queda e a semana fechou no positivo. Então, é esse movimento que o noticiário traz. Mas qual que é o perigo disso? Porque dá uma sensação de retomada. E ele ainda está longe de fazer essa retomada. Por quê? Eu tenho na minha frente aqui uma média de 50 flat, então ela se torna uma baita resistência e eu estou dentro desse caixotinho laranja, que é a região que o preço está travado ali. Ou seja, quem pode estar tendo uma acumulação de contrato forte? Sim, pode estar sendo sim. E essa acumulação vai até ficar mais ainda quando comparado ao grande movimento de queda que teve, né? Então quem estava posicionado aqui em cima e está nesse range de baixo, com certeza precisa fazer grana, né? Ninguém vai ficar operando à toa. Então esse pessoal aqui pode estar rolando sim uma acumulaçãozinha até para poder desovar os seus contratos, tá? Legal? Vamos buscar agora o H1 só para a questão de no milho eu não ia fazer esse tipo de leitura, no agro, que é a leitura de movimentos tão menores, né? Não é tão interessante para nós movimentar, mas isso aqui serviria só para gatilho. Então olha só como que no H1 também está confuso, eu precisaria de movimento acima das médias maiores que reflete lá no diário, né? Que é a média de 50. Então por enquanto nada feito aqui ainda, enquanto ele ficar preso. Ah, mas se eu comprar o fundo desse range aqui, pode ser, aí é questão de você, o tamanho da exposição que você quer ter, mas se provou eficiente, mas se tivesse um trade onde que você compra e quando ele se afasta um tanto você acaba protegendo, ele teria te tirado aqui 4 vezes, né? Então vamos tomar cuidado, vamos esperar as confirmações, porque aí vale a pena realizar parciais e fazer proteção. Se o movimento volta, você refaz a posição, tá? Vamos mudar do milho, a gente pula para a soja. E eu vou puxar a soja aqui no semanal também. Né? Continuamos aqui com a mesma leitura, teve um gapzinho aqui, né, da semana passada. E a gente está nessa condição ainda, né, da soja no semanal, preso entre médias, tá? Então está parecendo um sanduíche aqui, ele é o recheio, tá bom? Olha aqui, esse meio aqui ele precisa sair daqui, tá? 200 está fazendo um suporte bonito, está segurando, não está deixando perder o preço aqui. Deixa eu passar o preço para real. Aqui, ó, 68, né, e 30. Essa que está sendo praticado, que foi o preço da semana passada, a gente não sabe ainda qual preço vai abrir aqui, se vai ter gap. Mas olha só, essa região bem defendida. Então, quando a gente olha aqui para o 60, se ele não perder o 60, ele pode sim querer uma tendência aqui de voltar e ficar mais em cima. Mas olha aqui que suporte que teve e agora ele precisa romper essa resistência. Para romper essa resistência, ele tem a 50. Então ele teria que fazer esse movimento aqui para a gente começar a entender que ele pode inverter a situação atual. Do contrário, nada feito. Do contrário, está numa lateralizaçãozinha aqui, esperando essa média chegar, esperando uma proximidade pelo menos da média de 50 chegar para vir uma nova retomada, tá? Então eu consigo ver aqui, por exemplo, esse fundo mais alto que é padrão de reversão, mas ele precisa romper a casa dos 70 para confirmar esse padrão, tá? Se não romper a casa dos 70, não confirma o padrão e aí pode ser frustrado, tá? A gente tem que ter atenção com os sinais que podem trazer frustração, tá? Isso acontece muito quando você quer anteceder. E o que é anteceder? Olha, ele fez esse fundo, ele fez aqui na mesma linha aqui essa resistência, aí quando ele vai e faz um fundo mais alto, tá? Muita gente chama trabalha esse padrão, fundos mais altos é padrão de reversão, mas Joy de Napoli, One Shoulder invertido, né? Então tem vários nomes para esse tipo de padrão, mas nada mais é que o preço, os compradores ali defendendo a região e botando pressão. Então os vendedores não estão com a mesma pressão nessa queda de braço, os compradores estão ganhando. E aí esse é uma possibilidade maior de rompimento. Rompeu essa linha, aí a gente vai assistir e buscar 50.
né? E ainda nessa 50 tem ali essa resistência que foi um suporte, né? Quando eu puxo aqui, a gente tem essa região aqui, tá? Não está uma linha tão exata e bonita, mas esse é o padrão que está ocorrendo e a gente tem que ficar de olho nessa média de 50 aqui da soja. Agora, no diário, que aí a gente diminui, né, a expectativa em cima desse movimento, olha que interessante. Ele está com a média praticamente flat da média de 50, né? Esse movimento aqui, caso continue, ele vai buscar a média de 200 lá em cima, só que eu já preciso enxergar o seguinte, que se esse movimento acontecer, ele é necessário aquela correção, sabe, o vai e vem, porque é sadio para o preço, porque quando aqui, ó, gap de alta no diário, tá? Então a gente pega aqui na sexta-feira para quinta, já teve gap, né? E tem uma máxima que a gente fala no mercado, aprendi com o Caco Maia, que é o seguinte, todos os gaps serão fechados, tá? Todos os gaps serão fechados. Pode ser que não seja hoje ou amanhã, mas vai ser fechado. Então, é sadio para esse movimento aqui, ele até mesmo voltar para continuar subindo. Então, se ele volta aqui um pouquinho, né, e a 50 faz esse movimento aqui, e ele rompe, né, essa região, aí ele está fazendo um movimento sadio para buscar 200. Tá? Esse é um padrão gráfico mais confiante, tá? Que a gente está falando de mercado de alta volatilidade, mercado de variável. E aí, se ele faz isso, eu tenho mais confiança no movimento desse preço, tá ok? No contrário, se ele não fizer, a gente pode assistir esse preço simplesmente romper e ir lá na 200. Isso pode acontecer, com certeza, dependendo do fato econômico que for viável. Vamos seguindo. Como eu disse, eu nem vou colocar H1, tá? Não é muito relevante esses tempos menores para nós no agro. Então eu vou colocar o boi gordo agora. Tá aqui. Puxo voltar para o semanal. Né? Ponto muito como eu disse na semana passada, né? Esticadíssimo, tá? O preço dele foi fechado no 207,45. Daqui a pouquinho o mercado abre, 9h30 agora, da 21 de agosto, segunda-feira, mas tá muito esticado da 50, mas bastante mesmo esticado, tá? Então, algumas notícias que saíram relevantes foi com o alongamento das escalas de abate, cotação do boi gordo segue pressionada no Mato Grosso, escalas alongadas de demanda enfraquecida, pressionam cotações da arroba, enfim. Então, com essas notícias, a gente pode também acompanhar alguma oscilação, mas graficamente, que é aquilo que a gente faz aqui todos os dias, o preço está muito esticado, é igual está aquela questão do milho. O preço está muito esticado da média de 50, tem um gap aqui para ser resolvido ainda, então a gente vai ficar de olho nisso, tá? Quando eu trago para o diário, olha, aqui já teve, depois de uma sequenciazinha de queda, ele teve uma tentativa de voltar para essa região aqui desse suporte, né? Deixa eu tirar o zoom aqui para a gente melhorar essa leitura. Ó, por que tem essa linha amarela, tá? Esse gráfico aqui é o gráfico mensal. Tá? Então aqui a gente tem uma espécie de ombro, cabeça, ombro, né? Onde que ele perdeu a linha de pescoço aqui e padrão de queda, tranquilo. Só que nessa linha amarela aqui eu coloquei porque ele marcou uma região interessante lá atrás, né? Então aqui em 2019, deixa eu ver essa vela aqui de 2019, 2020, tá? Maio de 2020 a gente teve essa defesa, né? Essa resistência do preço aqui. Ele não seguiu direto, ele teve muita troca de contrato aqui na região. Depois ele fez o que fez, né? Chegou aí a bater 350, né? Chegou a bater 350, deixa eu ver aqui. Acho que é isso, né? Praticamente 350. E aí ele devolveu. Então, nessa máxima, vamos chamar aqui dessa máxima histórica do TH, esse topo histórico, ele já devolveu bastante. Quando eu olho para o gráfico mensal, eu não vejo ele parar. Né? Ele não tem nenhum motivo para parar, a não ser essa resistência que teve aqui atrás, que pode ser um suporte. Então eu ficaria de olho, né? Deixa eu até colocar aqui, essa linha está torta. Eu ficaria de olho. Deixa eu fazer isso daqui, ó.
ficaria de olho nessa região, porque essa região aqui ela pode ser sim, né, uma região de suporte agora no preço, e visto que ele está esticadíssimo, isso no mensal, tá? Então quando eu trago ele para o semanal, opa, quando eu trago ele para o semanal, ó, tá vendo? Essa movimentação que foi aqui atrás, ó. Então eu tenho essa região que pode ser uma defesa desse preço, tá? Então a gente vai assistir. E por que eu falo isso? Porque é a referência mais próxima que eu tenho, é aquele movimento lá atrás, tá? Então a referência mais próxima desse movimento que ocorreu aqui atrás, e a proximidade com a média de 400 do semanal que ele está aqui. Então pode ser que sim, que agora começam a haver defesas do preço aqui para dar tempo da média de 50 fazer alguma coisa, tá? No diário, né, a tendência é de baixa clara, né? Clara. Mesmo assim, ele já começou a mostrar algumas defesas aqui nessa região. E vou colocar aqui no gráfico de 4 horas, né, mais velas defendidas, e no de 1 hora a gente consegue enxergar bem essa defesa aqui, tá? Mas enquanto ele não superar a 50 ou fazer a 50 em gráficos menores virar, a tendência é de baixa clara, não tem que mudar nisso daí. A não ser, o único fator que a gente tem agora vai ser, graficamente falando, essa região de interesse e defesa do preço, tá? Então é isso. Vamos dar uma olhadinha rápida no Ibov. Vou até puxar ele no diário, né, que foi notícia, muita notícia aí, né, recente, 13 dias consecutivos de queda, e aí na sexta-feira ele fechou um pouquinho positivo, que é isso que a gente fala, né, o noticiário sempre traz esse tipo de análise, para gerar um pouco fica impressionante, né, falar assim, 13 dias consecutivos, tem um viés aí, né, de número partidário, enfim, eu até concordo, né, parece uma coincidência, chega a ser engraçado, né, a coincidência, mas não levantando esse tipo de assunto, olha só que se ele, detalhe, tá, se o preço faz essa correção aqui, ele vai mostrar para nós o quê? Que esse suporte virou resistência. E se ele volta nessa região para poder cair depois, tá tudo certo, tá? Aí o próximo alvo que a gente buscaria seria ali em torno dos 111 ou até mesmo nas médias maiores de 110. Não tem problema nenhum. Se isso acontecer, não vai alterar o destino dele, tá? Vamos dar uma olhadinha no semanal. Muito espaço. Lembra que eu falo? Toda vez que o preço fica longe das 50, pode haver uma correção. Olha como que o Ibov no semanal estava longe das 50. Né? Então você pega 50 aqui, eu vou pegar desse topo aqui. Perdão, tá errado aqui, eu fiz essa... Vou pegar dessa linha, desse ponto, né? Olha lá. Então, olha lá, ele estava o quê? 11% no semanal, longe da média de 50. Muito esticado. E aí o que ocorre? Ocorre uma correção, normal isso daqui, tá? Obviamente a gente vai assistir regiões como essa, tem defesa, né? E aí propriamente até a mesma média de 50 aqui embaixo, que não está tão direcional ascendente assim. Então, no semanal, esse cenário está super normal de entender. Quando trazemos para o diário, que aí a gente pegou aquela sequência de 13 dias, e essa pequena correção, ainda insisto pensar no seguinte, que se ele vier nesse suporte para mostrar que agora é uma resistência, ele pode sim voltar e buscar essas médias maiores. Lembrando que aqui tem um pequeno suportezinho também, que já foi a resistência, se tornou suporte agora, para a gente ver como que ele vai reagir, tá? Então esse é o padrão que a gente está esperando, né? Uma probabilidade maior de acontecer, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Amanhã a gente volta com mais análise do agro. E forte abraço, boa semana. Vamos operar com cautela para operar sempre.